Obrigado, Álvaro. Agora vamos, então, passar ao Denis para fazer a sua intervenção. Bom dia a todos. E eu quero, de antemão, agradecer ao convite, em nome do CESIT, o Eduardo e o Barelli. Eu preparei uma apresentação. Nosso tema aqui é a memória, não é? Então eu vou falar um pouco sobre economia e trabalho, sem, evidentemente, fazer uma extensa exposição, não é o caso, mas tocando em alguns aspectos que eu acho que, do ponto de vista do interesse do debate aqui, pode nos interessar, não é? O que aconteceu com a economia, com o emprego e com os rendimentos durante o regime militar, não é? Eu acho que é bom lembrar o que aconteceu ali, é importante lembrar, porque são aspectos cruciais na realidade, vários deles que nos cercam atualmente, inclusive, né? Eu vou começar por aquilo que eu acho que é mais evidente do período, que é olhar para uma parte importante dos 21 anos da ditadura militar, não para o seu período final, né, depois ali no ambiente da crise da dívida, já no começo dos anos 80, mas olhar para a segunda metade dos anos 60 e os anos 70, que foi um período de acelerado crescimento da economia brasileira, muito acelerado, né? Se nós olharmos de 1950 a 1980, a economia brasileira cresceu a 7% ao ano em média. 30 anos crescendo 7% ao ano em média. O que mais ou menos significa que a economia dobra de tamanho a cada 10 anos, né? O que é uma monstruosidade. Qualquer critério, qualquer período que você utilize é uma monstruosidade, uma taxa de crescimento de 7% ao ano durante 30 anos. Isso proporcionou, na verdade, nós chegamos aos anos 80, a 1980, com uma renda per capita superior à da Coreia do Sul, por exemplo, não é? Hoje a renda per capita sul-coreana é muito superior à nossa, mas em 1980 o Brasil era um país mais rico, não é? Tinha uma renda per capita mais alta do que a Coreia do Sul. Mas isso, na realidade, o que chama atenção, esse crescimento tão intenso da economia, e durante a ditadura militar isso foi bastante importante, foi que, no fundo, produziu uma transformação estrutural na sociedade brasileira, no mercado de trabalho, na estrutura de emprego e de rendimentos. Eu acho que isso aqui é um aspecto fundamental que, para nós, é importante. O que eu acho que vale a pena lembrar em termos dessas transformações estruturais, não é? E eu vou falar aqui para uma plateia que eu vou chover no molhado em vários aspectos, mas eu acho que a ideia da memória, né, de relembrar o que aconteceu, é importante. O censo de 70, pela primeira vez, indica a população urbana maior do que a população rural, não é? Então, quando eu falo de um movimento estrutural de mudança da sociedade brasileira, é só no censo de 70 que a população urbana aparece maior do que a população rural. Isso, evidentemente, puxado, de um lado, tem um crescimento demográfico forte, mas, fundamentalmente, por uma migração rural-urbana das mais aceleradas que nós conhecemos, né? Talvez o que aconteceu no Brasil só tenha paralelo com o que aconteceu nos Estados Unidos no final do século XIX, começo do século XX, já em meio à Segunda Revolução Industrial. Se nós olharmos, são
quase 40 milhões de pessoas que deixaram o campo e foram para as cidades brasileiras entre 1950 e 1980. Nas 3 décadas, 40 milhões de pessoas. E não só que deixaram o campo e foram para as cidades, foram para algumas cidades. Não é? Porque, na verdade, a migração obedecia a um caminho muito claro, que era colocar lado a lado todas as oportunidades da industrialização e do crescimento acelerado nas cidades, e do outro as heranças das péssimas condições de vida no campo. Então, é uma imagem de que o campo expulsa e a cidade atrai. Foi esse o mundo, o país que produziu uma das mais aceleradas migrações do campo para a cidade dos países que se industrializaram. Não é? Se nós olharmos mesmo no período anterior à ditadura militar, pegar os anos 50, ainda sem a ditadura, você começa os anos 50 com uma população de 10 milhões de habitantes nas cidades. População urbana brasileira toda de 10 milhões. Migraram 8 milhões durante a década de 50. Então você quase dobrou a população urbana só com a migração. Não é? Isso realmente é muito acelerado, e isso se acelera ainda mais na década de 60. São 14 milhões de migrantes, e depois nos anos 70 ainda mais, quase 20 milhões de migrantes vindo do campo para a cidade. Eu não preciso dizer a vocês que isso produziu, ao longo do regime militar, uma pressão estrutural no mercado de trabalho urbano. Não é? Uma expansão da população urbana muito rápida, determinada em larga medida pela migração rural urbana, que produziu uma pressão estrutural no mercado de trabalho urbano, digamos, olhando para a estrutura de emprego e olhando principalmente para a estrutura de rendimentos, né, no caso dos salários urbanos, permanentemente pressionados estruturalmente por um excedente de mão de obra muito grande. Do ponto de vista do emprego, o que eu acho que vale a pena destacar, e depois eu quero chamar a atenção também para a questão dos rendimentos. Né? Durante o regime militar, na verdade, nós assistimos ao nascimento de uma nova estrutura de emprego no Brasil. Não é? O momento decisivo disso é o milagre econômico, não é? Onde eu tenho uma severa transformação da estrutura de emprego, particularmente com, o aparecimento de uma série de ocupações tipicamente de classe média. Não é? Hoje tem um debate muito grande sobre a nova classe média e tal. O momento decisivo e, de fato, de constituição de uma nova classe média no Brasil foi o milagre econômico, não é? Digamos, final dos anos 60, começo dos anos 70, onde, de fato, a expansão de ocupações tipicamente de colarinho branco foi muito grande, não é? Somada a ela, olhando para a estrutura de emprego, uma expansão grande do emprego industrial. Então, eu estou olhando, de um lado, essa nova classe média nascente, não é? E ocupações tipicamente de classe média, dessa nova classe média ligado aos grandes negócios, ligados à grande empresa capitalista, e também, em menor medida no caso do Brasil, aos serviços públicos. Do outro lado, uma expansão grande do emprego industrial que vai, na realidade, conformando uma classe operária mais ampla, não é? Mais, na verdade, orgânica do ponto de vista da estrutura econômica do país. Então, de um lado, classe média, do outro lado, emprego industrial, e na base do mercado de trabalho, muita gente, em geral, migrantes, não é? Que, na verdade, conforme essa base do mercado de trabalho, dando nessa base um formato muito bem acabado, que hoje também eu acho que aparece como um problema interessante, que está no debate nacional, que é, no fundo, a oferta quase insuperável de serviçais baratos. Não é? Se você olhar o que acontece ali nos anos 70, no fundo você tem uma estrutura de emprego de um lado, como eu disse, desse emprego de classe média, do outro de um operariado industrial bastante importante, e uma massa de gente que vai ocupando
postos de trabalho em serviços baratos, não é? Muito serviço pessoal, serviço doméstico, essa questão. Se eu olho do ponto de vista dos rendimentos, que eu acho que vale a pena a gente tocar também, e isso é um aspecto muito evidente, digamos, dessa memória do regime militar, dessa triste memória do regime militar. É interessante, outro dia discutindo lá no CESIT, inclusive com o Paulo Baltar, né, colega nosso, e falando sobre o que aconteceu com o Gini nos últimos 10 anos. Né? Todo o debate, toda a controvérsia sobre a distribuição de renda nos anos 70 aconteceu porque o Gini veio de 0,49 para 0,59. Não é isso? Foi um debate nacional em torno da explosão da desigualdade no Brasil. E nós discutíamos que o Gini veio de... Não vou nem discutir as limitações da medição de desigualdade, não é esse o problema. Mas o que a gente viveu no período recente, digamos, de 2003 para frente, foi um processo reverso. O Gini veio de 58 para 50, 59 para 51, certo? No fundo, chegando perto ao que era em 1960, que era ruim, não é? Mas todo o avanço que a gente viu em relação à evolução do Gini no período recente foi para, no fundo, reverter o que aconteceu no período militar. Porque, de fato, o que a gente assiste ali é uma brutal diferenciação da estrutura de rendimentos e uma profunda abertura do leque salarial. Foi isso que aconteceu. Evidentemente, isso só pode ser olhado, de um lado, pela mudança da estrutura de emprego, como eu disse a vocês, um conjunto de novas ocupações, e mesmo o movimento populacional que vai ser importante, mas tem um componente político decisivo aqui, que é uma economia em crescimento muito acelerado, com uma política salarial francamente contrária, digamos, aos segmentos que estavam na base do mercado de trabalho. Se nós olharmos o que aconteceu, né, e vocês sabem tão bem como eu, com o salário mínimo, não é, durante a ditadura militar, foi algo brutal, não é? O salário mínimo em 1980 era 50%, tinha 50% do valor do que tinha nos anos 50. Ele é um farol para as demais categorias, porque se você olha as curvas todas, mesmo das categorias organizadas, as curvas são muito parecidas, não é? Então, no fundo, tem uma política salarial, e isso é importante porque é uma política salarial de arroxo numa economia que cresce muito. Então, são dois componentes, por isso que eu falei do crescimento antes, né? Você tem uma economia que cresce muito rápido, segurando os salários de base, não é? O que agrava brutalmente o problema da desigualdade. Por quê? De um lado, os salários embaixo, o salário mínimo cai mesmo, mas em várias categorias o salário não cai. O crescimento econômico é muito acelerado e, de alguma maneira, a estrutura de salário se move para cima. Mas, de qualquer maneira, há uma enorme diferenciação dos rendimentos, particularmente em comparação aos rendimentos da nova classe média. Se você olhar a abertura do leque salarial e abrir por ocupações, evidentemente você olha uma abertura brutal em termos da base do mercado de trabalho, com engenheiros, administradores, não é? Funções tipicamente de classe média. E uma diferenciação de rendimentos que não se dá simplesmente pelo salário direto, mas também pela incorporação ao estilo de vida dessa nova classe média, daquele conjunto de serviçais baratos, que tradicionalmente no Brasil, e nesse período é claro, são serviçais que sempre baratearam o estilo de vida da nossa classe média, né? Isso permite, evidentemente, um professor universitário no Brasil ter empregada doméstica, não é? Como em qualquer país mais igual, isso não é possível, né? Então, em vários aspectos, a nossa classe média vive melhor que a classe média francesa nesse sentido, fundamentalmente pelo barateamento do seu estilo de vida, por esse estoque quase inesgotável, agora menor, salário mínimo maior. Eu acho que esse é um tema importante. Olhando para a memória dos anos 70,
é importante, né? A subida do salário mínimo agora coloca isso em questão, né? Mas, de qualquer maneira, uma diferenciação dos rendimentos somado a uma oferta abundante de serviços baratos que, na verdade, integram um estilo de vida bastante generoso às camadas, à classe média no Brasil, que, como a gente sabe, você olha para a distribuição de renda, ela não está exatamente no meio da distribuição, ela está colada em cima da distribuição, né? É uma média que não é média, ela está colada nos 10%, ela é parte dos 10%, inclusive. Então, eu quero finalizar aqui essa memória, né? Digamos, do que aconteceu ali, muito rapidamente, do que aconteceu ao longo do regime militar, dizendo o seguinte: se eu olho do ponto de vista da dinâmica da economia, do emprego e dos rendimentos, fica muito claro, e eu acho muito correto relembrar também a forma como a professora Maria da Conceição Tavares trata esse momento. Não é? Ela trata como uma modernização conservadora, né? Não só ela, outros, mas ela em especial usa esse termo porque eu acho que é um termo muito feliz para explicar, no fundo, o que aconteceu. Eu tenho simultaneamente, né, tenho um modelo de desenvolvimento muito dinâmico, uma expansão da economia muito acelerada, digamos, olhando para o século XX, período de maior crescimento da economia brasileira. Então, eu tenho um modelo muito dinâmico, muito concentrador. Não é? Se quiserem, simultaneamente, um modelo que conjuga crescimento acelerado e diferenciação exacerbada. Não é? Nesse sentido, quando ela fala da modernização conservadora, eu acho que ela é muito feliz porque falamos, digamos, de um capitalismo plutocrático, mas muito dinâmico naquele período. Né? Então, eu tenho que considerar essas duas questões, inclusive para entender alguns temas, por exemplo, como o apoio de certos segmentos da sociedade brasileira, dessa classe média que foi às ruas, uma parte dela foi às ruas contra o governo João Goulart, e foi muito favorecida por essa diferenciação que eu acabei de falar. Ao mesmo tempo, um capitalismo plutocrático e muito dinâmico que, se nós olharmos do ponto de vista da desigualdade, a desigualdade explodiu e a pobreza caiu pela metade nos anos 70. Se nós olharmos pega os dados da Sônia Rocha, por exemplo, os dados mais que tratam a pobreza nos anos 70, na verdade, qualquer critério que você use, a pobreza caiu drasticamente na década de 70. Economia crescendo 9% ao ano, 10% ao ano, no fundo você tira o pobre lá de baixo, não é? A marretada. Não é? Mas, de qualquer maneira, você tem um modelo que combina isso, explosão da desigualdade e redução drástica da pobreza, crescimento econômico acelerado, mercado de trabalho muito dinâmico, diferenciação dos rendimentos. Então, só para concluir, porque eu acho que isso, olhando para o momento atual e olhando isso como uma memória que não pode ser apagada, dos desafios que nós temos, né, olhando para as condições atuais, em termos da expansão da economia, de manter o mercado de trabalho dinâmico, com o desafio, numa sociedade como essa, ter um modelo mais igualitário, né? Eu acho que talvez, e não é por outro motivo, ouvi recentemente declarações, semana passada, né? Acho que foi o Armínio Fraga, um deles, falando do salário mínimo que no Brasil está muito alto, né? O Armínio deu uma declaração assim. De fato, é uma política que sempre incomodou demais no Brasil, você promover os salários de base. Sempre incomodou muito, né? Olha, desde o tempo do Getúlio, o manifesto dos coronéis, não é? Que levou à queda do Goulart do Ministério do Trabalho, era sempre isso. Sempre uma política que incomodou muito, porque toca num aspecto central,
que é realmente a questão da integração daqueles que estão embaixo. Eu vou terminar por aqui, agradeço a atenção de todos, muito obrigado.